Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um exercício naquela nossa sequência envolvendo for, while e if. E agora é um exercício de classificação de números. O nosso enunciado diz o seguinte: escreva um programa que peça ao usuário para inserir 10 números inteiros. O programa deve contar quantos desses números são positivos, quantos são negativos e quantos são zeros. Utilize um laço de repetição para obter as entradas e uma estrutura if, elif e else para classificar os números. Então aqui nós temos algumas estratégias possíveis sobre como será a entrada desses valores pelo usuário. Vou fazer aqui que o usuário irá digitar os valores na sequência e nós vamos armazenando esses valores numa lista e depois fazemos a verificação conforme esses nossos critérios, o que é positivo, o que é negativo e o que é zero. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com uma variável chamada lista números. Lista números é essa lista de números que o usuário vai digitar. E aqui já vem um assistente para nós também, da inteligência artificial no Google Colab, que eu vou colocar aqui o tab para preencher e a gente vai analisar o que já está correto nesse código, o que a gente precisa fazer na sequência. Então olha lá. Lista números começa como sendo uma lista vazia. E vem aqui a instrução, for i in range 10. Repare que aqui nesse caso só tem um parâmetro passado, só o 10. Nesse caso o i vai começar em 0, vai para o valor 1, valor 2 até o valor 9. Lembrando que o 10 é exclusivo, ele não é considerado. Então, do 0 ao 9 são 10 números. E daí vem ali a mensagem, número igual a int para converter para inteiro aquilo que for digitado pelo usuário, input, digite-o, e olha que legal, coloca aqui i mais um ésimo número inteiro. Por que isso? Como o i começa em 0, vai aparecer assim, ó, digite o zerésimo número inteiro. A gente quer que digite o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, quando i é 0 é o primeiro número. Quando i é 1 é o segundo número, quando i é 2 é o terceiro número e assim por diante. Então vai ser aqui o i mais 1. E esse número que é digitado pelo usuário, ele é adicionado à lista. Então quando aparece aqui o ponto append, aquele número é incorporado para a lista. Cria-se uma nova posição na lista e nessa nova posição é armazenado ali número. Legal! Essa parte, então, eu vou colocar aqui para, depois disso, escrever a lista, colocar aqui um lista números, só para nós testarmos se essa lógica aqui funciona. Então, vou lá e coloco, digito o primeiro número inteiro, digitei 5, digite o segundo número inteiro, digitei 2, 8, 0, 15. Repare que eu vou digitando os números e ele vai pedindo aqui outro número para ser digitado. Já estou no 8º número, 9º número e agora é o 10º, a gente espera que seja o último pedido para nós digitarmos. Tem lá o 15, ok, ele vem aqui e imprimiu essa lista, que está lá com o 5, 2, 8, 0 e assim por diante. Mas o que nós queremos não é simplesmente ter a lista com os 10 números. Nós queremos fazer uma verificação de quantos são pares, quantos são ímpares e quantos são zeros. Posso fazer algumas formas para isso. Vou colocar de maneira inicial a ideia em que o usuário foi lá e digitou os 10 números e só depois que nós vamos começar a nossa classificação. E daí aqui eu posso ter positivos, a variável positivos começa com o valor 0, a variável negativos começa também com o valor 0, os zeros começam também com valor 0. Não digitei nenhum negativo, eu deveria ter digitado para armazenar na lista, mas na próxima sequência a gente faz isso. E agora eu vou fazer para cada número na lista, ele já tenta aqui nos auxiliar, vamos apertar um tab e a gente faz uma análise em cima desse código, se já está correto ou precisa de alguma adaptação. Então, for número em lista números. Ele vai pegando um a um cada um daqueles nossos números na lista e verifica. Se número for maior do que 0, significa que ele é positivo. Então, a nossa variável positivos será incrementada em 1 unidade. Depois, caso o número não seja maior do que 0, verifica-se se ele é menor do que 0.
Se for menor do que 0, ele é negativo e a variável negativos é incrementada em 1. Caso não seja nem maior que 0, nem menor do que 0, só sobrou a opção de ser 0. E daí, nesse caso, a variável zeros é incrementada em 1. E após tudo isso, nós queremos imprimir quantos são positivos e quantos são negativos. Ele já sugere aqui esse texto para nós, vamos também aceitar e analisar se temos que fazer alguma alteração. E daí está lá nosso texto a ser impresso. Foram digitados variável ali positivos, que tem a quantidade de números positivos digitados, números positivos, o valor que estiver em negativos, números negativos, e o valor que estiver em zeros, números iguais a zeros. Então, exatamente o que eu gostaria de digitar aqui. Legal, vou executar esse nosso programa e agora vou colocar alguns números negativos também na brincadeira. Então, eu coloquei lá o primeiro 8, depois coloquei menos 2, 56, 27, 0, menos 5, menos 9, menos 37, 0, e vou colocar aqui o 21. Beleza, colocamos lá os 10, e vem aqui, ó, foram digitados 4 números positivos, 4 números negativos e 2 números iguais a 0. Então, ele fez essa contagem. Uma outra coisa que nós poderíamos fazer é que, quando a gente faz a variação aqui de número em lista números, é a mesma variação que a gente está fazendo aqui nesse range para a digitação. Eu poderia pegar e já no momento em que é digitado, verificar se o número é maior do que 0, menor do que 0 ou, caso contrário, né, se ele é ali o 0. Então, poderia ter uma estrutura um pouco diferente. Poderia colocar já no início aqui as variáveis positivos, negativos e zeros como sendo 0, e quando o número é digitado, quando a gente digita aqui o número, a gente já faz essa verificação. Então, aquela verificação, no lugar de ser feita somente depois que todos os números são digitados, a cada número já é feita a verificação e atualizados ali os valores das variáveis positivos, negativos e zeros. Então, se eu executasse isso aqui agora novamente, também é para funcionar. Colocar lá 87, fazer uma sequência aqui, vou colocar 3 números positivos, 83, 27, 45, vou colocar 5 números negativos na sequência, menos 9, menos 16, menos 23, menos 2 e menos 8, e 2 números zeros. Então, o nosso resultado está lá, 3 positivos, 5 negativos e 2 números iguais a 0. Então, aqui nesse caso, não tem uma receita de qual que seria a melhor situação, mas isso vai depender muito conforme a aplicação que vocês tenham dentro dos códigos que vocês desenvolvem. Se o objetivo é pegar e primeiro ter a lista e depois um tratamento nela, aquela primeira opção que nós fizemos é mais aconselhada. Se o objetivo é só pegar a lista, realizar esse único tratamento, nessa única classificação, essa forma aqui já resolve com um código um pouco mais limpo. Então, não tem aqui nessa parte o que é o mais certo ou mais errado, vai depender muito do contexto da aplicação. O importante é vocês saberem essas diferentes formas aqui de fazer. No próximo vídeo, nós vamos ter aqui um outro exercício que vai envolver número par e número ímpar. Mas isso fica ali para o próximo. Obrigado e até a próxima.